cornetagem dessa semana, a edição número 41, e faz um ano que o canal do Jornada Esportiva está no ar. E hoje a gente traz um convidado aqui, o Miguel Salek, que vem participando das nossas transmissões. Hoje ele também participa do Na Cornetagem. E o assunto que a gente já abre o programa é a Copa Super 8 de basquete, em que o Flamengo e o Bauru Basquete jogaram ontem. Vitória do Flamengo por 72-65, mas foi até um bom jogo. O Bauru mostrou que pode sim encarar o Flamengo de igual para igual. Alguns detalhes aí determinaram a vitória do Flamengo e a gente vai discutir eles agora. Vou começar com o nosso convidado, Miguel Salek. Como que você avaliou o jogo do basquete ontem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Jornada, Rafael, Cris, Fábio, Lucas Guanais aí com essa carinha de invocado, a foto do Demetrios no fundo. Espero que não seja nenhuma saudade de Demetrios Ferraciu. Bom, eu acho que o Bauru fez o que podia. O Zach Graham fez muita falta. A arbitragem deu muita falta, que quebrou o jogo contra o Bauru. E um banco curto, uma rotação curta contra um time que tem uma rotação maior e não conseguiu desenvolver o que pode na sua totalidade, determinou o resultado. Vamos ver, lógico, perder é negativo, você deixa de disputar um título, já conseguiu uma vaga antecipada na Champions League Américas. Contudo, o desempenho do Bauru desse jogo, daquele jogo do turno lá em Mogi, que chegou a perder por 30 e perdeu por 17, foi muito superior. Então, com o Zach, com o Diego, e um pouquinho a gente tem o museu do senhor Leonardo Figueiró, em algumas escolhas, o time tem todas as condições de fazer um segundo turno muito melhor do que foi esse primeiro turno. Seguindo agora, quem dos nossos participantes habituais quer dar a sua análise da partida de ontem? Vamos lá. Olá a todos. Eu concordo com o Miguel. Acrescento também que a ausência do Diego, né, que foi contratado, foi confirmado pelo Bauru Basquete na última semana, Diego Conceição, ala pivô ex-Brasília, também foi sentida, né? Ele só pode estrear no NBB, deve jogar já contra o Pinheiros no próximo dia 25, que é a estreia do Bauru no segundo turno. Então o Bauru ficou ali com 6 jogadores acima de 20 minutos e o Dikembe que jogou, acho que 11 ou 12, não me recordo ao certo. E aí não tinha para onde diluir as faltas, né? O Bauru nem fez tanta falta assim. Aqui, como tinha pouca gente em quadra, as faltas se concentravam em alguns jogadores. Algumas dessas faltas, como o Miguel acabou ressaltando, foram rígidas demais, podemos dizer assim, né? A própria falta que eliminou, que ejetou o Alexei da partida, restando ali cerca de 3, 4 minutos. Putz, não aconteceria em outra situação e poderia deixar ali o Alexei mais tempo em quadra, mas mesmo assim o cobertor do Bauru era muito curto e a derrota era de certa forma natural, e diante disso o Bauru fez o que dava, jogou bem a meu ver, teve ali alguns detalhes que podia ter melhorado, podia, né? Insistiu muito no Dikembe no final do terceiro período e a gente acabou levando muita bola ali do Marquinhos e do Balbi, mas por outro lado a defesa foi boa, né? O Flamengo fez poucos pontos, não tem muito o que dizer, né? O desempenho no perímetro do Bauru foi horroroso, né? Foi 3 de 20, isso é 15% de aproveitamento, é uma marca muito baixa também. O Gui Deodato ficou 0 de 8, uma partida muito, muito abaixo do que ele vinha tendo nas últimas rodadas do NBB, quando ele selecionou melhores arremessos, né? Chutou ali 3, 4 bolas por jogo, com um aproveitamento muito melhor. E Bauru acabou sendo penalizado por esses erros que teve ao longo da partida. Mas a perspectiva é boa, né? O Flamengo, a partida acabou com a nítida impressão de que o Flamengo não é imbatível e que o Bauru ainda tem muito a crescer com o retorno do Graham e a chegada do Diego, Cris. Olha, vocês... Acho que, vocês estão exagerando. Como assim, a arbitragem que tem Fernando Serpa, Fabiano Uber e Jacozinho vai apitar falta em excesso? Como assim?
Mas, ironias à parte, o Bauru, pelo menos, ele entrou melhor no jogo, né? A gente comparando a partida anterior entre Flamengo e Bauru, o Flamengo entrou com uma formação parecida, né? Com 3 pivôs, né? Hetzheimer, Olivinha e Mineiro. E no primeiro encontro entre as equipes, Bauru teve dificuldades, né? Sofreu bastante e praticamente perdeu o jogo lá no comecinho já. Já ficou difícil logo no começo do jogo, na última partida entre Bauru e Flamengo. Nessa, Bauru conseguiu se ajeitar um pouco mais, né? Já terminou, inclusive, na frente na primeira parcial, mas aí é aquela coisa do cobertor curto e também da pouca rotação, né? Mesmo com jogadores aí fazendo bastante faltas, né? Crescendo em faltas e em momentos do jogo que não estavam bem, por exemplo, o Tairone, né? Ele só foi pontuar mais, ter um pouco mais de volume ofensivo, principalmente no segundo tempo, né? E que ele já estava com pelo menos 3 faltas no jogo, né? Depois já estava com a camiseta molhada, né, Rafael Antônio? E aí você vê no banco o Alexei Patrício, que não jogou, né? O Emanuel jogando 0,9, né? É preciso utilizar esses jogadores também para diluir as faltas, né? Por exemplo, o Flamengo, o Jonathan jogou 3 minutos, né? Cometeu 2 faltas ali, ajudou a diluir um pouco, né? As faltas do Flamengo. E isso fez também decidir um pouco, né, o jogo para o time do Flamengo. O Bauru, na hora H, né, do quarto período, quando justamente era o Tairone e o Alexei Borges ali que estavam melhores, né, estavam com maior volume ofensivo, saíram com falta. E aí custou caro pro Bauru. Mas o Flamengo, como diria aquele outro, o Flamengo não é tudo isso. Inclusive até pensando na final do Super 8, que teve uma surpresa aí, né, com a vitória do São Paulo para cima do Minas, coisas de jogo único, né? O São Paulo indo para a final com o Flamengo, o que pode ter aí um confronto bastante aberto, né, entre essas duas equipes aí do futebol que decidem o Super 8 no basquete. Ô, Fábio, os torneios aqui de basquete no Brasil tiveram um jogo único para decidir e trouxeram surpresas, né? Franca venceu o São Paulo defendendo muito, tirando o volume ofensivo do São Paulo. Franca fez o mesmo com o Paulistano. Ontem, em um jogo único, o São Paulo usou dessa estratégia, defendeu demais, valeu-se de um biotipo próprio para isso e agiu dessa forma, tirou o volume do Minas e ganhou o jogo. Então, os torneios de jogo único no Brasil estão mostrando que favoritismo é até a página 59. Mas o legal de torneio de jogo único é isso. Eu falei na semana passada. O grande barato do Super 8 é fazer com que a equipe talvez não tenha mau investimento, a equipe talvez que tenha uma maior limitação no seu elenco, ela tem a possibilidade de chegar a um título na temporada. Porque o esporte funciona assim, ainda mais no basquete, onde você tem um torneio de 5 jogos finais, invariavelmente, o melhor time, é muito difícil o melhor time não vencer. Então, o Super 8 ele é muito interessante por causa disso. Ele dá uma possibilidade de calendário internacional para as equipes, num torneio de tiro curto, partida única, onde prevalece o dia. Não prevalece o maior elenco, o maior investimento. E ontem, por pouco, o Flamengo não perdeu para Bauru. Achei que a partida bauruense foi muito boa. Tirando a questão aí de arbitragem, que eu nem vou entrar muito no mérito, porque não adianta a gente ficar chorando aqui a questão de árbitro, mas Bauru conseguiu fazer um jogo equilibrado. Acho que isso foi a melhor notícia do jogo. Ao contrário do que foi aquela partida do turno, onde o Flamengo decidiu no primeiro quarto, ontem não. O Flamengo teve que suar e só conseguiu respirar no último minuto, quando aí a equipe bauruense já tinha perdido o Tairone, já tinha perdido o Alexei, e até alguns equívocos ofensivos da equipe bauruense contribuíram para a vitória do Flamengo. O próprio Larry disse isso na entrevista concedida ao final do jogo.
Então, tá de bom tamanho. Eu acho que o primeiro turno do Bauru Basquete foi satisfatório, a participação no Super 8 foi satisfatória, mas claro que dá para melhorar. E aí eu vou ao encontro do que o Fábio disse. Para melhorar, não é só a chegada do Diego Conceição que vai melhorar a rotação. É o Léo Figueiró também rever alguns conceitos. É ele utilizar um pouco mais o elenco, dar mais rotatividade a alguns jogadores que estão no banco. Algumas situações já foram resolvidas, como a saída do João Pedro. O Emanuel também não sabe se vai ficar, se tiver alguma proposta, vai embora. Mas também, se ficar, eu acho que pode ser melhor aproveitado pelo Léo Figueiró. E ele tem que dar mais rotatividade para outros jogadores. Essa história, o treinador não gosta, não confia. Ora, o treinador não existe só para não acreditar ou desacreditar em determinado jogador. Ele tem que usar o elenco que ele tem da melhor maneira possível e aproveitar aqueles jogadores, sim, que não estão sendo aproveitados. Então eu vejo que o grande ponto, até para a evolução que o Guanais citou lá no começo do programa para o Bauru Basquete nesse segundo turno, vai muito de encontro ao que o Léo Figueiró tem que rever alguns pontos, alguns conceitos da equipe. Encontrar, né, funções para os jogadores, né? Não adianta, só vou trabalhar com quem eu gosto, né? Aí fica fácil também, né, para o treinador. Tem que buscar funções para o atleta. Se o jogador não tenho confiança nele, nem defendendo, nem atacando, põe para ele fazer falta ali no finalzinho dos períodos ali, se o time tiver ainda com algumas faltas para queimar, né, para reduzir também o volume ofensivo do adversário, também para reduzir a quantidade de faltas cometidas por jogadores importantes do seu time, para você contar com ele na reta final do jogo, coisa que o Paulo teve dificuldade contra o Flamengo nessa última partida. Então, trabalhar, né, dar funções para jogadores, mesmo se você não tem tanta confiança. O cara, ele vai poder, ele precisa ter esse espaço também, né? Ele está lá para ajudar, né? Como diria, até principalmente do futebol, está lá para somar, né? Nem para dividir, nem para multiplicar, mas está lá para somar. Então, precisa sim ter esse trabalho, né? É uma das funções do treinador, inclusive. Só não, isso que o Fábio falou é bem interessante. Tem um lance que ilustra bem isso ontem, né? Final do segundo período. Bauru chegou no último lance com acho que 2 ou 3 faltas ainda por fazer na parcial. Numa bola ali, no ataque do Flamengo, o Alexei Borges faz uma falta no Iago. Foi falta, óbvio. Foi uma falta proposital para parar o ataque do Flamengo, levar eles para cobrança ali lateral. E só que não era para o Alexei fazer aquela falta, né? Até o Jovassi ressaltou na transmissão. Eu até falei que era uma falta que deveria ser feita, mas o Jovassi falou, mas não do Alexei Borges. É verdade, podia muito bem ser ali o Alexei Patrício, o seu Emanuel, para fazer aquela falta. A gente não teria o Alexei Borges sendo ejetado no final do jogo. E mais 2 pontos. O primeiro, já que a gente está falando de treinador. Miguel, aqui não é saudosismo não, é só que essa foto, eu já contei a história dessa foto aqui, é que a foto que eu tirei e eu resolvi emoldurar. E aí virou Senado. Mas o Léo Figueiró, ele poderia fazer isso? Poderia, mas nada indica que vai. Tá? Até a contratação do Diego me parece um sinal muito claro de que deu ruim pro Dikembe. A tendência com o Diego em quadra é Tyrone ficar na 5 full time. Né? A gente não vê mais formação com Tyrone e Dikembe em quadra, por exemplo. Dá mais liberdade também para o Jaú eventualmente fazer a posição 5, igual ele já fez em alguns momentos com o Alex na 4, em algumas partidas nessa temporada. O Diego Conceição chega para dar essa alternativa. Eventualmente ele pode até ali jogar ao lado de Tyrone e Jaú ao mesmo tempo, mas a tendência que a chegada do Diego, que é um cara que o Léo Figueiró gosta e confia, né, falando as palavrinhas mágicas aí, é utilizar ainda mais o elenco que existe hoje, sem dar maior rotatividade, assim, né? Ele chegou... mas, assim, no final das contas, quem vai perder minutos vai ser o Dikembe, talvez um pouquinho o Gabriel Jaú, e para chegar mais um cara ali que vai ter seus 20 minutos por jogo, que
o Léo Figueiredo gosta, confia, e que tem desempenhado um bom papel lá no Brasília. Mas esperar mais tempo de Emanuel, de Alexei, por mais que eu ache que fosse interessante, não vai acontecer, na minha opinião. Rafael, você ia falar alguma coisa para complementar? Eu só queria falar sobre o Diego Conceição, né, que o Léo Figueiró fez tanta questão de trazer, porque trabalhou com ele no Botafogo e não sei o quê, estava no Brasília. Tudo bem, tá? E tirou o João Pedro, que ele não gostava, e trouxe o Diego Conceição. Beleza. Não, mas eu só queria dizer uma coisa que a gente até debateu no grupo. Eu não sou muito favorável a essa história de troca de jogador de equipe no meio do campeonato. Eu não acho legal. Respeito quem pensa o contrário. Porque na NBA os caras fazem isso. NBA é NBA. É outro patamar, é outra filosofia, é outra história. Aqui no Brasil eu não acho legal. Bauru tirou um jogador importante do Brasília. Tá certo. A gente pode entrar na discussão aqui. Mas o Brasília tá devendo, até pro jogador foi uma boa. Sim, foi uma boa pro jogador. Só que não aconteceu ainda. Mas eu não acho esse precedente legal. Vai chegar um momento aí, em algumas temporadas, em que determinado time que não está legal no campeonato vai roubar jogador importante de time que está bem no campeonato. É algo que eu não gosto muito. A gente pode até debater no outro programa, mas de maneira mais aprofundada isso, mas eu não acho legal essa troca de jogadores de uma equipe pela outra, de um turno para outro de competição. Acho que até desfigura um pouco. É um baita prejuízo para Brasília essa saída do Diego Conceição. Claro que é um baita benefício para o Bauru Basquete. Mas poderia acontecer uma situação que é a seguinte: de repente Franca está precisando lá de um ala, chega aqui em Bauru, fala para o Zac Graham, para o agente do Zac, vem jogar em Franca no segundo turno, a gente cobre a oferta de Bauru. Eu não acho muito legal isso, não. Eu acho que desfigura um pouco a competição. Até em cima disso, né, eu acho que assim, do modo que tá, eu acho que fica um caminhão, beleza. Mas do modo que tá, fica muito livre, né, para se realizar essas trocas, né, dentro do campeonato. Poderia, sim. É claro que, por enquanto, tá uma situação até rara, digamos assim, né. É difícil a gente pegar no histórico aí do NBB a quantidade de jogadores que saíram de um time e foram para o outro na mesma temporada. Tem o Gui Santos, que foi do Bauru para Brasília, e um ou outro, se a gente achar, né? Eu não lembro de nenhum outro, Rafael. Você lembra? Por enquanto está respeitosa essa situação. Sim. Foram poucas situações. Mas eu quero ver na hora em que roubarem um jogador do Flamengo, roubarem um jogador de Franca, né? Qual vai ser a reação das equipes? Do Flamengo não vai acontecer, mas acho que nem de Franca também. Mas então, geralmente essas equipes que vão pegar os jogadores, principalmente dos times menores, né? Mas pensando assim, se esse volume aumentar, né, de transações, e não dá para manter do jeito que está, tipo, livre, né? Com tanta liberdade assim. Acho que teria que ter aí sim um número mínimo de jogos disputados ali, pelo menos no caso do futebol no Brasileirão são 7 jogos, né, alguma coisa assim. E multa? Multa contratual, tem que ter multa, né? Também. Então, sim. Como você vê, ligar, vamos fazer multa, mas existe liberação por salário? Acho não, justo. Existe multa. Existe multa. A questão é que é o seguinte, a Liga, nesse ponto, exclusivamente, a Liga dos jogadores. Né? O Diego já tinha falado que queria ir embora. Eu tinha falado que, quando o Bauru chamou, o Léo chamou, o Diego falou, eu quero ir. Brasília não vai manter. Brasília não vai manter um cara que não quer ficar lá. Fica insustentável. Aí sim entra aquele negócio, mas é justo o time entrar em contato com o jogador, criar esse desejo do jogador de sair. Aí sim é um debate interessante. Mas já estava insustentável. A multa existe. Isso não acontece, quase não aconteceu até hoje, porque nessa altura do campeonato, as transações que acontecem, via de regra, são com gringos. Os times que chegam no final do segundo turno precisando de reforço, traz gringo. É que esse ano, por conta da pandemia, está demorando muito
para reforço estrangeiro chegar. O Flamengo mesmo contratou o Luque Martinez, o mexicano. Eu nem lembrava mais. Até ontem, quando eu fui falar, putz, é verdade, o Flamengo tem um mexicano no elenco contratado há 2 meses que ainda não estreou. Né? Então é por isso que os times não estão... que ocorreu essa transação entre Bauru e Brasília. Numa situação normal, o Bauru iria atrás de outro estrangeiro, como foi ano passado atrás do Draper, no lugar do Massey, por exemplo. Né? O Cerrado esse ano foi atrás do Higgins, que já jogou aqui. Então era uma transação mais fácil. A única que foge essa regra, às vésperas do segundo turno, é o paulistano que contratou o ala pivô Eric Thomas, tá? Que é americano, que estava no México, não faço ideia quando ele vai estrear também. Mas em outras temporadas isso não ocorre porque os times vão atrás de estrangeiros. Agora, isso é verdade, se começar a acontecer muito, vai ter pressão para criar alguma regra ali, algum limite, algum impeditivo nas temporadas futuras. Mas eu acho que não vai acontecer porque ano que vem volta tudo ao normal e vão continuar trazendo gringo para fazer 10, 12 jogos aqui na segunda metade do torneio. Só dar uma informação, o procedimento que hoje atrasa é o procedimento de apostilamento, né? Um procedimento burocrático que antes demorava 5 dias a ser feito. Tá? Na situação antes da pandemia, demorava 5 dias. Os times que conseguiram fazer antes da pandemia, eu já tinha alguma coisa encaminhada antes de aumentar este prazo, não tiveram problema. Vídeo Minas Tênis Clube, o próprio Bauru não teve problema, foi mais o problema da entrada dos jogadores no Brasil. Os times que precisaram e demoraram com esse procedimento, Franca com seus 2 estrangeiros, o Flamengo, o próprio paulistano devem passar por essa mesma dificuldade, realmente não vale a pena. O Cerrado, eu conversei com o pessoal do Cerrado quando eu estive lá em Brasília, cobrindo os jogos do NBB, eles mesmos me falaram que não teria essa dificuldade da questão de um tratado de Haia e o Higgins ser canadense, mas a gente está vendo que aí a dificuldade dentro do Canadá para você movimentar os documentos para vir para o Brasil, que estão vindo tudo por correio hoje. Então, assim, realmente a burocracia é mundial, não é só no Brasil, não, viu? Não, mas é pior com o americano, realmente tem essa, com o estadunidense, né, vamos falar certinho, tem dessa realmente, né, eu falei do Luque Martinez, mas ele também, ele é estadunidense com cidadania mexicana, então também não é fácil a vinda dele para o Flamengo, por exemplo. Mas assim, é aquela história, né, daqui 1 ano ninguém mais lembra disso e volta ao normal, vai ser o modus operandi, é sempre assim, não vai mudar, enfim. Você tá empolgado, hein? Porque atrás da vacina parece que nós só vamos ser vacinados em 2022, hein? Eu acho que a gente só vai ser vacinado em 2022 por causa que vai ter uma campanha eleitoral em 2022. Não, vai vir, acaba vindo, não tem... Pode demorar pra caramba, mas isso vai acabar sendo resolvido, não tem? Você acredita em político? Você tem que esperar a caravana do Zé Gotinha aqui, governador de São Paulo, para todas as cidades que ele vai fazer, toda a trabalho de divulgação. Essa é aquela hora... Eu vou ligar pra Chile e vou trazer os insumos aí com a FAB, tá ok? Essa é aquela hora que eu me arrependo de ter feito jornalismo e não ter feito medicina e enfermagem, né? Mas seguimos. Voltando aqui ao assunto, eu me lembrei de uma situação que aconteceu lá nos primórdios do NBB sobre um jogador que... Agora não me lembro qual foi o jogador, se foi o Tischer, se não me engano foi o Tischer, me corrigem se eu estiver errada, que saiu de um time... e teve que jogar na Argentina porque ele não poderia atuar em nenhum outro time do NBB, que era a regra lá atrás. Até o Rafael acho que pode me ajudar em relação a isso. E aí foi por isso que mudou-se a regra de que jogadores poderiam migrar de uma equipe para outra dentro do campeonato. Lembra disso, Rafael? Salvo engano, foi no NBB 2, o Tischer jogava acho que em Assis. Assis, isso. Era coisa assim, aí ele saiu de lá e ele não podia jogar em nenhuma equipe e ele teve que ir acho que foi pro Uruguai na época, ou Argentina, coisa assim. Aí começaram a analisar essa questão e aí mudaram. Bom, é sempre um assunto polêmico, né?
Mas Letícia. foi mais ou menos isso mesmo. A mudança no regulamento foi baseado no que aconteceu com o Lucas Ticha. Então, eu acho que agora precisa então encontrar um meio termo, para que não vire uma várzea, mas que também que não deixe jogadores desempregados no meio de uma temporada. Vamos então ao próximo assunto, porque teve outro jogo ontem, aliás, um jogo que foi bom para Bauru, mas que aqui pra gente rolou um certo estresse, né, durante a transmissão. Foi o segundo Bauru e Flamengo, né? Sim, então, e aí, vamos a ele? A competição mesmo é água com salsicha, porque essa Copa do Brasil, vou falar pra você, o torneiozinho sem vergonha, vagabundo. Tá valendo alguma coisa esse ano agora, viu? O quê? Parece que tá valendo vaga no Sul-Americano. Mudou. Ou se é só... No naipe masculino tá. Mas eu saiba é no masculino, porque reivindicaram. No feminino não reivindicaram nada. Não vai ter nem Sul-Americano, Salek. Eu ia chegar nisso. Eu acho que nem Sul-Americano vai ter. É um torneio completamente fora de hora. Só causa confusão, estresse. Ontem foi estresse da CBV com a Flá TV, que queria fazer o jogo. Aí o Grupo Globo entrou no meio e tesourou. Aí entrou o canal Vôlei Brasil na parada. Eu não sei o que aconteceu lá, que deu congestionamento. Saiu do ar todas as transmissões no meio do jogo. Foi uma várzea total. E o torneio é tão insignificante que a própria CBV não dá o devido valor. A CBV não coloca nem no site dela lá um acompanhamento de ponto a ponto, coisa que ela faz na Superliga. Aliás, a CBV precisa rever muita coisa, né? É eleição trambiqueira, piso, né, superfaturado, competições que você sai do nada para lugar nenhum. É profundamente lamentável. Calendário escasso. Aí você tem um protocolo que já foi provado aí, que é um protocolo dessa pandemia completamente nada a ver, onde a maioria das equipes tiveram surtos de Covid, a última agora é Curitiba. Então, a CBV, infelizmente, é um show de horror. É uma por semana. E ontem foi essa lambança toda com a Copa Brasil aí, onde eles conseguiram deixar torcedor irritado, imprensa irritada, porque não conseguem fazer um evento da devida maneira. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque tecnologia pode dar problema com todo mundo, e ontem deu com o canal Vôlei Brasil. Mas é profundamente lamentável o descaso com uma competição que nem deveria acontecer no calendário. Mas, Rafael, se a CBV está um horror, por que o presidente foi reeleito? Porque a maneira como acontece a eleição é um horror também, onde presidente de federação tem um peso maior do que o atleta. Então, já é o que eu penso. Passou da hora dos atletas e os clubes, se fossem mais unidos, criarem uma liga, se desvincularem da CBV, faz que nem o basquete fez. Nesse ponto, o basquete está anos-luz à frente do vôlei. Cria-se uma liga das equipes, as equipes vão organizar o campeonato, as pessoas interessadas diretamente no campeonato vão organizar e deixam a CBV para a seleção, que está de bom tamanho já, porque é impressionante como eles atrapalham o andamento das competições no Brasil. E além disso, né, Rafa? Aliás, NVB, vem aí, Novo Vôlei Brasil. E além disso, né, Rafa, você falou do... Aliás, né, se deixar a seleção, só a seleção para a CBV, vai ser um caos também, não vai mudar nada, né? Não tenho expectativa nenhuma em relação à seleção em Tóquio. Mas com relação à votação, inclusive, da presidência, né? As federações que têm time na Superliga masculina ou feminina, né? As federações, acho que de 20 dos 24 times da Superliga votaram no candidato da oposição, que também não é tão oposição assim, que é candidato do antigo presidente da CBV e hoje presidente da Federação Internacional, que também é cheio de falcatrua. Mas
os presidentes das federações de 20, né, que tem os 20 de 24 times da Superliga, votaram na oposição, né? Então, os votos mesmo, o problema mesmo é o voto da Federação de Rondônia, Amapá, boa parte do Nordeste, né, que não tem representatividade ali na elite do voleibol, não tem uma competitividade também dentro do seu estado, mesmo assim, reelege o presidente da confederação por conta do mesmo peso, né, que tem o seu voto. E com relação ao time bauruense, não dá nem para falar muito, né, de como foi o jogo, já que foram 2 sets que deu para acompanhar, né? Então, foi uma vitória, pelo menos foi um jogo apertado ali, né? O Bauru conseguindo fazer valer, né, a sua qualidade na reta final, mostrando, né, ter esse quesito decisivo, e que também chama atenção essa maior distribuição, né, de pontuação, distribuição ofensiva aí da equipe. A Polina, em comparação com o jogo passado, né, e a Polina fez 38 pontos, desse a Polina fez entre 20 e 21, já que não tem scout, né, da confederação. Então, o scout do Flamengo deu 21 pontos para a Polina, o do Bauru deu 20. Então, a gente fica aí em 20,5, vamos falar assim, que a Polina fez. E aí, a Denise fez 13 pontos, né, teve o maior balance ali com a Dobriana, com a própria Vanessa Yankee, a Feizes. Então, isso foi positivo, né, para o time bauruense, e que conseguiu aí, mesmo sem a Tiffany, né, que deu positivo para a Covid, aí, o time bauruense conseguiu vencer essa partida. O Flamengo também não contou, né, com a Lorene, mas acho que prevalece aí a capacidade bauruense, e mais uma vez, né, em mata-mata, no confronto direto contra o Sesc, deu Bauru, né? O Bauru consegue sobressair nesses jogos de mata-mata, né? Já foi assim em Copa Brasil passadas e em Superliga também, né? A eliminação aí do Sesc histórica, né? Do time do Sesc Voleibol Bauru. Então, no mata-mata, o Bauru está prevalecendo, né? Sobre o Sesc. O Bernardinho vai ter pesadelos enfrentando o Bauru em playoffs. Olha, mais careca que o Rafa. Vem treinar Bauru! Não, calma. Certamente uma comida que ele vai pedir é um sanduíche de Bauru. Vem treinar Bauru, se não pode vencê-lo, junta-se a eles. Não, mentira. Mas seria uma baita... Opa, até dei um tapa no tripé aqui. Mas seria uma baita alternativa, poxa. Antes de contratar o Rubinho aqui. O Rubinho tá dando certo agora. Mas, pô... tá bom que ele saiu do Rio de Janeiro. É o seguinte, o Bernardinho, quando vem a Bauru, pede nota fiscal paulista. Eu tenho um nome que eu sempre falei, que eu defendo pro comando do SESI Voleibol Bauru. Rafael sabe, já concordou comigo algumas vezes aí. E quem sabe, né? Vamos ver. Eu acho que depois do Rubinho vai ser o Valdemar Lemos que vai assumir. E quem que vai protestar? A torcida lá, Guerreiros do Vôlei, vai lá pro xingar o diretor para anunciar? Que beleza. Passamos ao próximo assunto, ou você ainda tem alguma coisa para acrescentar, Rafael? Não, pode ir pro próximo assunto. Você vê como essa Copa Brasil é tão insignificante que nem do jogo a gente falou. Pois é. A gente até já poderia falar dos próximos jogos que vale mesmo, né? Superliga aí, vem Bauru e Osasco, né? Um jogo que vai ser interessante ver aí. O Osasco veio de derrota, né, pro Barueri. Não jogou esse meio de semana Copa Brasil por conta de mais casos lá no Curitiba, né? E aí o jogo foi cancelado, foi anulado, né, para a próxima semana. Então, o jogo bem interessante aí, o Osasco. Dia 2, nem na próxima semana, na outra. Dia 2, praticamente na véspera ali da fase seguinte da Copa Brasil. E um duelo que está sendo marcante, né, nessa temporada, Osasco e Bauru, que já caiu técnico, né? Já derrubou técnico nessa temporada. Então, vamos ao próximo assunto? Tem notícia do Noroeste aí, Rafael?
Chegaram reforços na semana passada, né? Chegou o Douglas Williams, zagueiro, chegou o goleiro lá, o Wendel, já tinham chegado outros 3. Aos pouquinhos o Noroeste vai se armando, vai montando aí a sua equipe para a Série A3, vai ter a pizzada, né, em fevereiro, vai ter... o clube também se prontificou a ser um local de vacinação, só precisa saber quando é que vai chegar a vacina, né? Tem gente que está muito empolgada com essa vacina, gente. Muita calma nessa hora. Né? Como diria o mestre Luiz Carlos Martins. Momento Luiz Carlos Martins no programa. Muita calma nessa hora. Né? Tem gente que já está achando que a vacina vai ser vacinado semana que vem. Calma, muita calma. Vai chegar, não vamos importar da Argentina. Eles vão ter tudo antes da gente. Mas é isso, cara. Noroeste com poucas novidades, né? Aguardando aí os... Quem tá contratando bem, na minha opinião, é o Marília. Já levou o Jean-Pierre, já levou o Kleber, que era goleiro do Primavera, contratou o Joãozinho da Portuguesa. Tem outro jogador também que jogou a Copa Paulista pela Portuguesa. Marília será um concorrente duríssimo na próxima temporada para o Noroeste. O que é bom. Fomenta a rivalidade, faz com que os caras daqui também se mexam. Aliás, o Marília começou a se mexer o ano passado por conta do sucesso do Noroeste. É o que eu sempre digo, a rivalidade é extremamente sadia. O que seria do Guarani se não fosse a Ponte Preta? O que seria do Noroeste se não fosse o Marília e vice-versa? O que seria do Corinthians se não fosse o Palmeiras? Mas não vamos falar sobre esse assunto, não. Olha, acho que Guarani e Ponte Preta é uma coisa meio complicada de falar. Um tem título, outro não tem. A história, eu não falo não é uma mentira, é a história que diz isso, né? O Guarani vem aqui, elimina o Noroeste, elimina o Noroeste, ganha título. Então, assim, o patamar é muito diferenciado, Rafael. Não dá para comparar. O Guarani, você não vem com conversa fiada aqui. Não Primeiro, dá. Então, você quer discutir história? Vamos lá. Campeonato do Interior de 1943, Pacaembu. Noroeste 1, Guarani 0. Quem foi o primeiro campeão no interior? Noroeste ou Guarani? Noroeste. Então, não vem com esse papinho aí que Guarani... Vocês eliminaram o Noroeste uma vez em 1991, numa Série B do Brasileiro, onde o Noroeste foi operado no jogo de ida no Brinco de Ouro da Princesa. Aí vocês ganharam aqui o jogo de volta 2-0, jogo que até incendiaram o ônibus da Campinas. A Batalha de Bauru. Vocês tomaram gol de Volney. E Betão foi buscar Araraquara. Você sabe, Betão foi buscar Araraquara. Ele e Gersinho foram buscar Araraquara. Ele quase veio pro Noroeste. Da história. O Volney era artilheiro da Ferroviária. E ele veio pro Guarani em 91. E naquele campeonato o Birubiru jogava no Guarani. Pelo Noroeste jogava o Gilberto Costa. Jogava o Baiano. Carlos Galo, o goleiro do Guarani. Pereira, lembra? Pereira, zagueiro lateral esquerdo, que tinha chutava igual a patada toda. Qualquer dia desses nós vamos fazer um especial desses jogos históricos. Foi um jogo histórico, o Alfredo de Castilho estava lotado e foi uma frustração muito grande para o torcedor noroestino. Mas não vem com esse papo que o Noroeste é freguês do Guarani, porque não é verdade. Então eu vou só... rememorar a sua memória aí. 1943, Pacaembu, São Paulo, Noroeste 1, Guarani 0, Noroeste campeão do interior. E Julimar, te manda um abraço. Ô, Rafael, você tem aí a lista das contratações? Dá uma rememorizada, né, pro torcedor noroestino aí, as últimas contratações aí. Foram 5, né? Eu falei os 3, tem mais o goleiro lá que veio do América, o Matheus Cabral. Tem mais um zagueiro alemão, que veio do Samambaia, do Distrito Federal, e jogou também o campeonato de Rondônia. Vocês estão só porque nós falamos umas semanas atrás na transmissão lá do jogo do Mirassol sobre o Guilherme Teixeira. O Guilherme Teixeira ele está fortemente cotado aqui tanto no Guarani quanto na Ponte Preta. Tá? É uma informação mesmo que realmente encaminha-se que ele não deve voltar ao Noroeste. E o
o que se der também, o Marília vai receber um aporte financeiro de pelo menos R$2 milhões com a Copa do Brasil, né, na primeira fase. Sim. E tá muito certo o Marília em reforçar, tem que sair dessa Série A3, que é uma desgrama. Assim como o Noroeste tem que sair dessa Série A3, parar de ser patrimônio de Série A3. Chega. Já basta o Guarani, que é patrimônio da Série B do brasileiro, nós não queremos ser patrimônio da Série A3, não. Então é o seguinte, o Marília vai investir pesado, para mim vai ser um dos favoritos ao acesso. Acho que o Noroeste vem forte também, porque manteve uma base muito forte. E quanto ao Guilherme Teixeira, eu torço para ele acertar com o time de Paulistão. Merece, é um baita de um zagueiro. Com todo respeito à nação noroestina, mas hoje o Guilherme Teixeira está acima do patamar de Série A3. Então tem que jogar em time que vai jogar o Paulistão, Série B do Brasileiro, Série A. É um cara que merece. E se isso acontecer, o Noroeste vai ter os seus dividendos também. Eu penso que o Noroeste tem que pensar na montagem da equipe sem contar com o Guilherme Teixeira. E vale relembrar para o torcedor que faz algumas semanas que a gente não fala da boa estratégia do Noroeste em relação à situação contratual do Guilherme Teixeira, né? Renovou com o zagueiro, fez um contrato maior, pensando justamente nisso, né? Apostando num bom desempenho dele lá no Figueirense na Série B. O Figueirense está caindo, é verdade, mas tomou 5-1 do CRB ontem, mas o Guilherme Teixeira individualmente está muito bem, né? E quando ele se transferir, aí sim, vem grana para o Noroeste, coisa que nunca acontecia. Fabrício a gente perdeu de graça e meteu o gol na final da Série D. Na semifinal da Série D, perdão. E, por exemplo, então agora a gente vai ganhar uma grana com o jogador. É sempre bom relembrar essa estratégia aí. Faz um tempo que a gente não fala. Aliás, salvo engano, o Guilherme Teixeira não jogou ontem, tá machucado, não jogou ontem contra o CRB. E sobre a Série D do Brasileiro, acho que o Noroeste podia dar uma olhadinha em algumas equipes aí. Aparecidense, vi 2 bons jogadores. Brasiliense, vi 2 bons jogadores. Também vi bons jogadores na equipe do Altos, do Piauí. São jogadores que talvez interessariam vir para esse mercado da Série A3. Sem contar Mirassol e Novo Horizontino, que são equipes de Paulistão, e que talvez possam liberar alguns jogadores para as equipes de outras divisões que não serão aproveitados nos seus elencos para o Paulistão. Então, tem que ficar de olho nesse mercado aí. O Noroeste tem que ficar muito atento em Série D, em Série C do Brasileiro, para completar o seu grupo de jogadores. Ainda precisam chegar atacantes, jogadores para o meio-campo. O elenco noroestino ainda não está totalmente fechado. Bom, daqui a pouco nós vamos para as cornetagens, né? Aí eu vou querer falar sobre a palhaçada da Série B do Brasileiro. Então, vamos seguir aí no assunto futebol. E o nosso bugrino aqui tinha aí um fato para trazer para a gente aí, para pôr em discussão. Diz aí, Miguel Salek. Bom, então vamos já emendar com a Série B, né, Rafael? Nós vimos semana passada, na terça passada, uma situação cômica, mas trágica. Quinta-feira, né? Teve 17 desfalques por conta da Covid-19. A Globo não aceitou que o jogo fosse adiado, também se adiado para o dia seguinte não ia adiantar nada, só ia dar tempo de mandar mais jogadores. E nisso o Guarani, isso até engraçado, porque os colegas de Campinas narravam uma situação no Twitter engraçada. Eles nunca tinham feito a cobertura de um embarque de um jogador para jogar o jogo. Porque o Guarani tinha 12 jogadores, tinha um goleiro só, né, nos 12. E daí um volante saiu de Campinas às 6h36 da tarde, no dia do jogo, se trocou dentro do avião, o carro pegou ele na saída do aeroporto, ele foi para o estádio, chegou faltando 15 minutos para começar o jogo. Isso você não precisa nem falar, eu acho que a CBF deveria ter adiado todos os jogos onde os times não tinham condições de ter 13 jogadores, 14, eu defendo essa ideia. Só que também tem um outro porém. Alguns jogadores desses que estavam com Covid ou machucados, ou já tiveram Covid, 2 jogadores do Guarani foram flagrados curtindo algo que é proibido, que são festas em Campinas.
Em qualquer lugar está proibido, né? Então, eu não passo a culpar apenas a CBF, eu já culpo a conduta dos jogadores diante dessa pandemia. Teve um jogador do Guarani também, o Pablo, que foi flagrado indo a um culto evangélico, um culto religioso, tá? Mas aí eu entendo que ele realmente não pode ser punido, porque existem todas as medidas de prevenção de contágio dentro de um culto religioso, pelo jeito têm sido cumpridas. Só que assim, a CBF é culpada? É. Mas até que ponto agora? O que a gente pode falar da postura do atleta profissional perante a pandemia? Ele se preserva? Ele se cuida? Claro que ele é um ser humano. Mas o aspecto físico dele depende ainda mais do trabalhador comum. Mas eu até quero a opinião de vocês, posso estar errado, mas a parte física dele conta muito mais do que o trabalhador comum, pro dia a dia. Esse é o ponto que me chama muita atenção. A diretoria do Guarani está avaliando a punição, inicialmente acho que será uma multa de 30% do salário, e estudam se podem suspender o contrato dos atletas. Bom, para mim o troféu cornetagem da semana é a hipocrisia que a gente vive no país, e o futebol é um retrato dela. Nessa questão do Cuiabá e Guarani, existem vários culpados, não apenas um. Primeiro, a CBF por permitir essa palhaçada. Segundo, é nojento ver a Rede Globo de televisão criticar algo que ela pressiona para que aconteça. Ponto. Terceiro, os clubes são culpados porque aceitaram no regulamento essa questão, se tiver o número mínimo de 13 tem jogo. É um absurdo isso. E outra coisa, o regulamento da Série A do Brasileiro, onde você tem elencos com 50 jogadores, não pode ser o mesmo da Série B, que os elencos são mais reduzidos, o orçamento é mais reduzido. Mas os clubes são culpados, porque eles vão lá, assinam e aceitam esse tipo de situação. Jogadores também têm a sua parcela de culpa, porque não é só no Guarani que aconteceu isso, né? O Atlético Mineiro teve problema, outras equipes aí já foi relatado e já foi divulgado que jogadores, no seu horário de folga, saem para baladas e não se preservam. Como o Salek colocou, mas são seres humanos, mas qualquer ser humano que se preze, nesse momento, não está indo em balada. Aí é um problema cultural e educacional da nossa população também. Que é a mesma questão. O governo, obviamente, tem a sua grande parcela de culpa na questão da pandemia? Tem. Mas nós, população, somos os maiores culpados. Né? Nós estamos chegando novamente numa situação aí caótica, numa situação de aumento de internações dos hospitais, porque a maioria da população não fez isolamento social no Natal e no Ano Novo. A maioria não fez. Por isso que agora, entre o dia 15 e o dia 20, aumentou-se consideravelmente em todo o país as internações por gravidade em relação à Covid-19. Então, cada um tem a sua parcela de culpa. E os jogadores também são culpados, sim. Né? Eu não estou aqui querendo entrar no mérito de religião A ou B, né? Não estou querendo entrar no mérito se o jogador tem que ter lazer ou não, tem que fazer festinha ou não. Cada um tem o seu livre-arbítrio e a sua consciência. Mas já está mais do que provado que a irresponsabilidade dessas pessoas faz com que o nosso país continue tendo esses números impressionantes da Covid-19. E enquanto a gente continuar tendo esse tipo de comportamento, eu digo nós, sociedade como um todo, não só os envolvidos no esporte, não só os envolvidos no futebol, nós não vamos sair dessa areia movediça, porque na verdade a gente patina e não sai do lugar, pelo contrário, vai descer na areia movediça. Então, é uma questão comportamental e que, lamentavelmente, o esporte também se reflete isso. Agora, foi patético o que aconteceu na quinta-feira em Cuiabá, e mais nojento ainda foi pessoas repudiarem isso numa emissora em que ordena para que esse tipo de jogo aconteça. Então... Deixa eu trazer um dado, Cris, desculpa. Rafael,
Se você quiser falar aqui na cornetagem que a gente conversou ontem off sobre a minha situação com meu filho, você pode falar. Até interessante para as pessoas saberem o que acontece com uma pessoa comum, como eu, que sou um amigo aqui de vocês. Você não vê seu filho pessoalmente há um ano, né? É complicado. Então, assim, tá difícil para todo mundo, tá? Só que a situação só vai mudar, não é com a vacina. Na verdade, o povo brasileiro, ele se empolga muito facilmente com as coisas. Ele acha que todo mundo vai ser vacinado na próxima semana ou daqui um mês e acabou a pandemia. Não vai acabar. As pessoas têm que entender que vão ter que continuar usando máscara. Eu já vou em determinado lugar aqui em Bauru que as pessoas começam a olhar com o ar de estranheza que eu estou usando máscara e elas não estão. Então é complicado, né? Enquanto a gente tiver esse tipo de pensamento imediatista, achar que tudo vai ser resolvido num passe de mágica, no estalar de dedos, nós não vamos sair disso. Não é a vacina que vai solucionar. Então, você, torcedor que gosta de futebol, acha que vai voltar para o campo de futebol, se você não fazer sua parte, se você não colaborar, você não vai voltar em 2021, meu amigo. Você não vai voltar. Você vai continuar assistindo futebol na sua casa. Você não vai poder prestigiar o clube do seu coração no estádio. Agora, depende de cada um de nós. Agora, se a gente não tem, né, esse senso de empatia, se a gente não tem essa preocupação em resolver definitivamente o problema, nós não vamos sair disso. E tem outros dois casos, né, no futebol também nessa semana. Acho que o mais bizarro é o do Valdívia, né, que o resultado positivo para o Covid saiu no intervalo do jogo que ele estava jogando e ele saiu no meio da partida. Ou seja, né, é uma várzea descarada, né, não tem nem o que falar, né, só reforçando, né, a incompetência que está sendo esse tratamento, né, do Covid aqui, né, da CBF e tudo mais. Aí eu pergunto, quem é o responsável do protocolo da CBF que permitiu uma situação bizarra como essa? De que o delegado... A situação foi a seguinte, o delegado da partida foi avisado no intervalo que ele estava com Covid. Aí chegou lá na comissão técnica do Avaí e falou, o jogador seu aí, o Valdívia, deu positivo para Covid no intervalo. No intervalo do jogo, gente. Sabe? Que protocolo é esse? Ou você divulga o protocolo antes do jogo ou depois do jogo. Agora, você não pode... Olha a situação de pânico que foi criada. Como é que está a cabeça dos jogadores do CSA depois do jogo de sábado, dos próprios companheiros do Avaí? E aí eu pergunto, o campeonato não parou, porque ontem o CSA jogou de novo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aí vamos fazer uma suposição aqui. Digamos que o Valdívia tenha infectado um ou outro jogador do CSA. Esse um ou outro jogador do CSA pode ter infectado os jogadores do Botafogo ontem. Então, vocês percebem a bola de neve que é isso? A bola de neve que é isso? Vamos voltar aqui para o vôlei. Gente, na segunda-feira à tarde, avisar nos casos de Covid do Curitiba, estava na cara que ia dar uma epidemia na equipe do Curitiba. Você acha que tinha alguma razão de ter o jogo Curitiba e Bauru segunda-feira passada? Resultado, Tiffany infectada. O estrago de Bauru só não foi maior porque o time já teve um surto de Covid. Só não foi maior por causa disso. Mas a Tiffany, que não pegou na primeira leva, pegou agora. Então, será que eu sou tão louco assim? Né? Que só eu que enxergo essas coisas? Ou só nós aqui que enxergamos isso? Será que as pessoas envolvidas no esporte não enxergam isso? É profundamente lamentável. E o laboratório, Fábio, perdão mais uma vez, o laboratório que foi feito o exame é do presidente do CSA, tá? Só para saber, é do presidente do CSA o laboratório. Aí, nesse caso, eu acho que tem que anular a partida, tá? E tem o caso do NBB também, que acho que passou batido, não sei, vamos... E o outro caso no futebol mesmo
é o Remo, né, que subiu aí da Série C para a Série B, né, depois de, sei lá, 16 anos, sabe, sei lá quanto. E aí a festa, né, que foi feita em Belém do Pará, que está tendo um crescimento também, está virando uma nova Manaus, inclusive, né, com questão aí de falta de insumos aí para manter as pessoas em UTI, né, e lá teve festa, né, da torcida do Remo, que os jogadores foram nessa festa, né, foram aglomerar ali, né, e na Avenida Visconde de Souza Franco, e aí depois teve um surto de coronavírus também dentro do elenco do Remo, inclusive do técnico Paulo Bonamigo também, que foi um dos positivados. O Remo até estava pedindo para adiar a partida final, né, da Série C contra o Vila Nova, mas aí seria uma bizarrice total, né? Seria premiar um time que não se cuidou, né? Aí seria bizarro completamente. Então, o Remo também, né? O time de Lucas Guanais lá no Pará também cometeu essa bizarrice justamente no local que está tendo esse aumento, né? Das dificuldades mesmo, né? Para cuidar das pessoas com o Covid. Só que um último assunto no futebol, ninguém vai falar de um certo placar de 4-0 que teve essa semana? Falarei de Palmeiras na próxima semana. Ah, é? Parece que você tá meio triste, corintiano. Aliás, Parabéns ao Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras, grande partida. 4-0 foi pouco, ficou barato. Porque ainda teve 3 anulados, né? Você já imaginou? Né, vocês estão insuportáveis, mas calma. Me lembra... Vem aí. Me lembra um jogo que o Obina fez 5 gols, anularam uns 3 também, e, enfim. Fábio lembra desse jogo aí. Teve também uma outra coisa no futebol que foi interessante até. O Santos vencendo o Boca Juniors, né, indo para a final da Libertadores. O Boca Juniors, o Tevez, né? E justamente o Tevez que participou, né, como um dos protagonistas do 7-1 do Corinthians em cima do Santos, né? E agora o Santos dando a volta por cima, né, contra o Tevez e, né, dessa vez no Boca aí ficando de fora da final da Libertadores. Então, um negócio interessante, né? O mundo não dá voltas, né? Ele capota. E foi só a 5ª vez que um brasileiro superou o Boca Juniors no mata-mata da Libertadores. 21. 5ª vez em 21 confrontos. E o Boca que jogou quarta, voltou quinta para a Argentina, treinou a sexta, jogou domingo a final em São Juan contra o Banfield e ganhou nos pênaltis. Aos palmeirenses despeitados que estão essa semana empolgados, dia 30 conversaremos. Vai ter outro derby paulista no dia 30 ou não? Tem jogo do Bauru. Você não vai começar, vai ter jogo do Bauru. Eu quero que aliás, é um absurdo. Eu quero que se dane Bauru Basquete, se dane SESI Vôlei Bauru, que mudem o dia do jogo. Dia 30 é Palmeiras e Santos. Pronto, acabou. É triste ver esses corintianos com essa dorzinha de cotovelo. E vai, Santos! Vai, Peixão Maravilha! Rumo à glória eterna. Aliás, se o Santos for campeão, vai ser o maior brasileiro em número de títulos na Libertadores. Mas eu acho difícil, viu, Rafael? Você costuma secar todas as equipes para a qual você torce. Então, eu tô com dó do Peixe. Olha, não é bem assim que falam lá em Novo Horizonte e Mirassol, né? A grande questão dessa final é justamente o que falávamos no início do programa, né? Palmeiras é mais time, mas é jogo único, né, gente? É bem imprevisível, vamos ver isso aí. Eu não acho mais time não, hein? Eu acho que é um confronto equilibrado ali. O Santos Palmeiras pode ter mais elenco. O Santos tá com um time bem... mais elenco, mas não é mais time que o Santos, não. Eu acho bem equilibrado isso aí. Porque o estilo de jogo do Santos tá encaixando, né? Tá encaixado ali. É claro, né? A gente vai ver como é que vai estar lá os times na hora, se não vai ter desfalque e tudo mais. Mas completo ali. O Santos já tem 2. O Alisson tá com Covid, não sei se vai conseguir se recuperar tempo para jogar, não sabe da condição física.
E o Jobson machucou o joelho. Não, só joga no meio da outra temporada. O Alisson deve voltar na antivéspera, mas aí é complicado. Como é que o cara volta fisicamente depois da Covid? É problemático para o Santos isso aí. Deu o Jobson, né? Sim. Não, eu acho que vai ser um baita jogo, cara. Infelizmente, olha, é aí que eu falo, você falou de cidadão. Aqui, você sabe onde eu moro, aqui do lado do Palmeiras. Ontem eu tava comprar uma pizza pra minha esposa, tá, a gente tava com vontade de comer. Aí eu só escuto mais ou menos 50 pessoas do Palmeirense. Não, como é que tá? Não, vamos pro Rio, tá tudo certo, né? Aí eu pergunto, o que o estúpido vai fazer no Rio se ele não vai poder entrar no estádio? O bloqueio é 5 quilômetros do estádio, tá? 5 quilômetros. Repito, o que o estúpido vai fazer no Rio de Janeiro? Vai pegar Covid? Exato. Com certeza. Vai tirar o leito de quem precisa, porque ele não precisaria ir pro Rio, podia ficar em casa. Aí, detalhe 2, vai ter aglomeração aqui na Rua Palestra da Itália, viu? Com certeza. Antes da final, entre 2 locais, o Vírus já sai ganhando. Vamos às cornetagens e aos joinhas, se é que... Ué, mas já não foi? Achei que eu tinha. As nossas cornetagens, as minhas já foram. Eram Tem essas um aí. joinha, então? O meu joinha vai para os times do interior de novo, né, que conseguiram subir aí, o Novo Horizontino, o Mirassol, e também para o Cuiabá, que apesar do jogo que praticamente confirmou o Cuiabá na Série A tenha sido essa aberração contra o Guarani, o trabalho lá foi muito bom, e o Cuiabá só precisa de um empate agora, deve confirmar o acesso à Série A muito em breve. Bayern, meu Deus. O Cuiabá, o América de Munique, todos os times alemãos subindo para a Série A aí. É a criatividade do brasileiro. Parabéns ao Londrina e o Vila Nova da maneira como conquistaram, né? Heróicas. O Sim. Vila fazendo um gol aos 30 do segundo tempo lá em Itu, diante do Ituano, e o Londrina aos 42 do segundo tempo, ganhando do Remo lá em Belém. Parabéns a ambos que se juntam a Remo e Brusque, os mais novos integrantes da Série B do Brasileiro. E teremos, o ano que vem, 5 paulistas na Série C. Guarani e Ponte permanecem na B, mas Botafogo, Oeste, Ituano, Novo Horizontino e Mirassol, um mini paulista do interior na Série C 2021. O meu joinha final também seria da semana passada, mas acho que passou batido, né? Vai para a carreira do Daniel Dias, né? O maior atleta paraolímpico brasileiro e somando também com os olímpicos é o maior em termos de conquistas, né? Dono aí de 24 medalhas de Jogos Paralímpicos, anunciou que vai se aposentar após Tóquio, né? Anunciou a semana passada, então fica aí super joinha também para a carreira, né, do Daniel Dias, um dos grandes nomes aí na natação paralímpica. Esse é o joinha que vai voltar em setembro. Sim, Teremos a já Olimpíada? vai redatado. Teremos a Olimpíada? Teremos. Eles não vão adiar de novo. Nem que seja com portão fechado. Vai ter. Já teve um prejuízo enorme por transferir de ano com portão fechado, então, meu Deus do céu, o tamanho desse prejuízo. Gente, não tem maior ainda. Se a humanidade fosse mais consciente, isso já teria acabado. Eu concordo. Mas, enfim, nós, como humanidade, somos egoístas. Vai fazer o quê? E não ter a Olimpíada é um prejuízo maior ainda do que ter com o portão fechado. Eles vão fazer. Bom, eu vou dar uma cornetada aqui. Me desculpe ao canal Vôlei Brasil, mas eu vou lhe dar um troféu, um troféu corneta, né? Uma cornetada. Porque vocês poderiam ver aí uma estrutura melhor no servidor de vocês aí, para não ficar derrubando as transmissões assim, né? Não sei exatamente o que aconteceu, mas para ter caído geral assim, a opção que eu tenho aqui comigo é que por eles terem liberado o acesso
do jogo da Copa Brasil, né? Do vôlei, pode ter sido uma sobrecarga, né? Um excesso de acessos no servidor para assistir a partida e o sistema não aguentou e caiu geral. Então, pessoal, vocês têm que ter noção de que a torcida do Flamengo, ela é grande em todos os esportes. E então, deviam ter dado uma turbinada aí no sistema, no provedor aí, porque não só deixou o torcedor na mão, mas quem paga a mensalidade do canal Vôlei Brasil também ficou na mão. Então, não é só a nossa questão aqui que a gente estava acompanhando, fazendo a transmissão através do canal Vôlei Brasil, mas também quem paga a mensalidade do canal também ficou na mão, né? Aí é complicado. E parece que tanto o canal Vôlei Brasil, TVN Esportes e a própria CBV também, eles não têm a noção da quantidade de fãs de vôlei que existe no Brasil, né? Parece que eles estão vivendo em outro mundo, né? O vôlei é o segundo esporte que tem maior público aqui no Brasil, né? Até por conta das conquistas e tudo mais da seleção, tudo mais desde os anos 90, ultrapassou o basquete, né, como o principal esporte olímpico, assim, que o pessoal acompanha. E parece que eles não têm noção, né? E acho que da maneira que tá ali, o servidor e tudo mais, vai aguentar. Tá mais gratuito, gente. Pô, quem faz transmissão no YouTube sabe a quantidade de pessoas que buscam por imagens de graça, né? E quando vai ter, lógico que eles vão tentar, né? Assistir a partida, né? Parece que não tem a mínima noção do tamanho que é o vôlei no Brasil, né? A CBV e o canal Vôlei Brasil, é brincadeira. Sim, as nossas maiores audiências aqui no canal do YouTube do Jornada Esportiva foram transmissões de vôlei, contra o próprio Flamengo, contra o Osasco, né? Foram as nossas maiores audiências quando a gente teve o maior número de acessos, o maior número de visualizações, e faz apenas um ano que nós estamos aqui no ar, então a gente tem noção do número de fãs que o vôlei tem pelo país, que a gente também recebe mensagens de todos os lugares do país, do norte, nordeste, do interiorzão desse Brasil e também do exterior. São pessoas que procuram, né, assistir e ter a informação do jogo porque amam o esporte. E parece que o pessoal não tem a mínima noção do tamanho dos fãs que o esporte tem no país. Então fica a dica, dá uma turbinadinha aí no seu provedor. Se vocês forem fazer mais transmissões como essa e liberar o sinal, por favor, dá uma turbinadinha aí, dá uma acertada aí no sistema aí. Não estou falando só pela gente não, mas por quem ama o esporte e quer acompanhar. Até porque, né, são jogos sem público. Então, a única maneira de se acompanhar, né, é a partir das transmissões. E aí, se você tem a transmissão que cai, aí, amigo, você não tem necessidade nem de ter o jogo, na verdade, né? Porque o patrocinador não vai ser visto, né? É aquela coisa. Então, é bizarro total. É isso aí, pessoal. Encerramos por hoje. Quero deixar aqui meu muito obrigada para você que ficou nos acompanhando até agora. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Sempre tem um vídeo, uma entrevista. O Na Cornetagem tá aí toda semana. Tem sempre uma transmissão. E muito obrigado por nos acompanhar nesse um ano de jornada esportiva aqui no YouTube. Quero deixar a todos aqui um grande abraço. Muito obrigada, Salek, o nosso convidado de hoje. Se cuidem. Oi, Salek. Obrigado vocês aí, mais uma vez. Se cuidem. A vacina por si só não é solução. A gente tem que continuar se cuidando. E a faixa etária, independente da faixa etária em qual você estiver, aí vai demorar para você ser vacinado. Porque tem os grupos, né, de risco para serem vacinados primeiro. Não tem vacina suficiente para todo mundo. Então, continuem se cuidando, continuem usando máscara, continuem aí tendo os hábitos de higiene para que a coisa que o Brasil inteiro não se torne uma Manaus, porque aí a situação vai ficar cada vez pior e as pessoas vão começar a perder entes queridos bem próximos. Então, a
prevenção ainda é o melhor remédio. Se cuidem, muito obrigada a todos e até a próxima semana.